Muito bem, muito bem, muito bem. Estamos aqui de novo. Agora para seguirmos a nossa análise do livro de Atos dos Apóstolos, segunda cena, os versos 15 a 26, certo? Então, já fizemos o exercício de seleção, né? Você se lembra? A gente já fez. Agora, descobrimos o clímax, verso 19. Agora vamos para o exercício de classificação. Professor, como é que faz isso? É moleza, pessoal. Olha só, vamos vir aqui. Vamos copiar o exercício selecionado. Ó. Copiei. Dei um Ctrl C. Vou trazer para cá. Ó. Colei. Pronto. Agora eu inicio o exercício de classificação. Como? Como é que eu faço isso? Eu vou juntar todos os personagens iguais aqui. É isso que eu vou fazer. Todo personagem que for igual, vou deixar ele junto, tá? Ó, naqueles dias. Naqueles é um pronome que se refere aos dias. Então, os dois ficam juntos. Lembrando, a Bíblia tem que estar sempre aberta por perto, tá? A minha está aqui do lado. Levantou-se Pedro. Então, o se é uma referência a Pedro. Para não dizer assim, levantou Pedro, Pedro no meio da multidão, você vai trocando por pronomes. Porque olha só, os substantivos são palavras que identificam seres, coisas e objetos. Pronomes são palavras que substituem os substantivos, os nomes ou os substantivos. Então, o se é um pronome que substitui o nome Pedro, no caso, nessa frase. Então, se é Pedro, Pedro, meio não é Pedro nem Dias. Então, fica irmãos. Irmãos não é Pedro nem meio nem Dias. Então, fica aqui. Irmãos, o 15, eu vou ter que dar uma olhada lá nesse se aqui. Compunha-se a assembleia. Então, ó, irmãos, compunha-se a assembleia. Então, ó, os irmãos, o se e a assembleia, que é uma assembleia, que é uma reunião de pessoas, e aqui a gente já identificou que essa assembleia é os irmãos, um grupo de pessoas. Então, o se e a assembleia são a mesma coisa. E as pessoas também. Então, esses quatro aqui, ó, compunha-se a assembleia. Deixa eu abrir aqui. Compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas. Beleza. Então, tudo isso aqui se refere ao mesmo grupo. Vamos lá. Irmãos. Aí veio de novo. Irmãos. Pessoas, e disse, naqueles dias, levantou-se Pedro, tal, e disse, irmãos, quem que são esses irmãos? Esse grupo de pessoas, a assembleia. A escritura, Espírito Santo não tem nada a ver nem com um nem com o outro, boca também não, Davi também não, Judas também não tem nada a ver com ninguém, guia, aí eu já preciso ver no verso 16. Irmãos, as escrituras do Espírito, Davi, acerca de Judas, que foi o guia. Quem foi o guia? Judas. Então, Judas e guia é a mesma coisa. Daqueles que prenderam a Jesus. Esse aqui é um outro grupo de pessoas. E aqui é Jesus. Vamos ver se Jesus já apareceu? Ainda não. Então, Jesus vem para cá. Classificação, pessoal, é isso. É você ir fazendo isso, ó, juntando tudo que é igual no mesmo lugar. Ó, tudo que é igual está ficando no mesmo lugar, ó. Tá? Tudo que se refere à mesma pessoa está ficando no mesmo lugar. Eu estou diminuindo para a gente ter a visão completa aqui. Daqui a pouco eu tenho que acabar diminuindo mais ainda. 17. Deixa eu vir aqui para o 17. Porque ele era contado entre nós. Ele quem? Judas. Judas vem para cá então. Nós quem? Os apóstolos.
Então, nós vai vir para, aqui é os irmãos. Pedro levantou no meio de um grupo de pessoas e disse, olha, Judas fazia parte do nosso grupo, daquele grupo todo. Então, e principalmente dos apóstolos. Então, cabe aqui também. Pedro está se referindo na primeira pessoa do plural. Então, ele se encaixa e o grupo de pessoas também. Beleza. Parte. Nesse ministério, neste e ministério são a mesma coisa. Então, fica junto. Tá? Fica junto. Eu não gosto de deixar isso aqui, já vou apagando. Beleza. Agora vem o 18. Este homem, quem que é este homem? O Judas. Então vem para cá. Campo não apareceu ainda, fica sozinho. Preço de iniquidade. Preço e iniquidade fica aqui. Sissi, 18. Deixa eu ver o que é o Sissi aqui. Precipitando-se. Quem se precipitou? Judas. E rompeu-se. Quem se rompeu? Foi Judas. Então vem para cá. Pelo meio a gente já apareceu. Apesar que o meio aqui e o meio lá embaixo são coisas diferentes, a gente vai deixar junto aqui. Todas as suas entranhas. Olha só. Suas é um pronome possessivo que se refere a Judas. E todas entranhas é a mesma coisa. Todas e entranhas ficam aqui. Só um minuto. Veio uma pessoa, eu estava num aconselhamento, falei bastante. E aí a garganta sentiu um pouco. Aí o si, entranhas, o si, lá no final do 18, né? Entranhas se derramaram. Então, todas entranhas se derramaram, se refere à mesma coisa. Maravilha. Terminamos. Agora, pessoal, eu vou ter que diminuir bastante, vou tentar melhorar, mas tem que diminuir para você ver eu fazendo o exercício, tá bom? E o que eu vou fazer? Eu vou chegar isso aqui para ficar numa página só. Beleza. Aí agora ficou melhor, agora a gente trabalha. Então tá aqui o verso 19. Isto é do conhecimento de todos. Isto que? O que aconteceu, né? Este acontecimento é o 19. E isto chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém. Todos habitantes é uma coisa só. Jerusalém é outra coisa. Maneira, verso. Todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua, esse campo se chama Aceldama. Sua própria língua, a língua do... Aí eu tenho uma dúvida aqui. Isso chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua, esse campo era chamado de Aceldama. A língua de Jerusalém, a sua própria língua. Esse campo era chamado de... Sua é o Judas. Na língua dele, o campo era chamado de campo de Aceldama. Língua vem para baixo. Esse campo já apareceu, não já? O campo. Já, tá aqui ele, ó. Então vem para cá. Aceldama. Quem que é o Aceldama? O que é o Aceldama? É o nome do campo. Então, vai lá para o campo. Isto, campo. Ao campo de novo. Mas deixa eu conferir. Isto é campo de sangue. Quem era o campo de sangue? O campo vem para cá. O sangue é outra coisa, fica sozinho. E o isto também. Aliás, já tem um isto aqui, vamos colocar lá junto. Deixa eu puxar ele para cá. Pronto. Maravilha. Sangue. Aí vem o 20, né? Livro dos Salmos.
Vou deixar junto. Sua morada, 20. Deixa eu abrir o 20 aqui. Porque está escrito no livro dos Salmos, fique deserta a sua morada. Morada de quem? Do Judas. Esse pronome aqui é uma referência ao Judas. A casa dele, então, morada. Aí o 20. Vou continuar com a Bíblia aqui, deixa eu subir um pouquinho. Fique deserta a sua morada e não haja quem nela habite. O quem aqui é qualquer pessoa. Nela é uma referência à morada. E tome outro o seu lugar. Lugar de quem? Lugar de Judas. Então vem para cá. Opa. Vem para cá. Isto. Tome outro o seu encargo. Que encargo? O trabalho dele, né? O ofício dele. É para outro tomar. Beleza. Então vamos ao próximo verso 21. É necessário. Necessário fica sozinho. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam, necessário que dos homens, não dá para saber, eu poderia colocar aqui esses homens junto com a assembleia ali, né? É do meio da assembleia, apesar que ele está falando dos homens que nos acompanharam desde o início. E é esse pessoal aqui, então é daqui, eu vou botar junto, viu? Depois você me corrija se você discorda que esses homens está inserido ali no contexto da multidão, né? 21. Pois dos homens que nos acompanharam. Olha o nos aqui de novo, referindo-se ao grupo, à assembleia, e referindo-se a Pedro, que é o que está falando. Ele fala na primeira pessoa do plural. Todo tempo fica junto que o Senhor Jesus entre nós. Então, ó o Senhor Jesus. Isso aqui é Jesus. Então, vamos procurar Jesus. Cadê? Jesus, está onde? Está aqui. Pronto. Esteve entre nós. Olha o nós aparecendo de novo, que é o Pedro que está falando, né? E ele está falando e incluindo aquele grupo de pessoas. Os irmãos aqui, ó. Maravilha. Próximo, 22 agora. Batismo. João. São personagens diferentes. 22. Começando no batismo de João, até o dia em que dentre nós, dia fica sozinho, dentre nós quem? O grupo e mais o Pedro. O grupo e mais o Pedro. Despertador aqui dizendo que está na hora de orar, tá? Mas daqui a pouco a gente ora. No finalzinho a gente faz uma oração hoje. Alturas. Aí vamos. Alturas está sozinho. Destes se. Tem que ler. Um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Um destes se torne testemunha. Um destes, quem? Um desse pessoal que está na multidão. Se torne testemunha conosco. Aí é Pedro e também a multidão. Da sua ressurreição. Quem que ressuscitou? Jesus. Então isso aqui é Jesus, vem para cá. Ressurreição é um ato que aconteceu, vai ficar sozinho. E nós vamos então para o 23. Escolheram José, chamado Barsabas. Não, deixa eu ver se é isso mesmo. Então propuseram dois. José, chamado Barsabas, cognominado Justus. Então, o José, chamado Barsabas e cognominado Justo, é um dentre a multidão.
foi escolhido ali dentre a multidão. Então, vai ficar aqui no meio da multidão. E também Matias. Matias também é um dos que estava ali no meio da multidão. Então, vai ficar aqui também. Pronto. Agora vamos para o 24. Tu, Senhor, e orando disseram, tu, Senhor, que conheces o coração de todos, tu, Senhor. Como eles estão falando de Jesus, cremos ser Jesus. Então vem para cá. O coração fica sozinho. De todos nós. Vamos lá, 24, né? E tu, Senhor, que conhece o coração de todos nós, revela-nos qual destes dois tem escolhido. Então vamos lá, ó. Todos nós, qual destes? Ó, isso aqui vai para a multidão. E também todos nós, o nós vai para Pedro. Eu acho que todos nós também, todos nós, vai para Pedro. Aqui, Pedro e os companheiros e os apóstolos. Maravilha. Aí vamos para o 20. Todos nós. Eu já levei, né? Então tem que apagar. Beleza. O 25. Vaga neste ministério. Neste ministério, a gente já viu isso? Já vimos. Já vimos. Então vou pegar o neste ministério e vou trazer para cá. Apostolado, do qual Judas, olha aí o Judas, 25, eu vou ter que ler, eu tenho que sempre estar acompanhando para não fazer nada errado. Para preencher a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se transviou. Então, o Judas e o se é a referência à mesma pessoa. Tá aqui, ó, se transviou. Apostolado, neste ministério e apostolado, do qual eu vou colocar isso aqui junto lá com o ministério, porque parece que ele está falando da mesma coisa. É a mesma coisa, né? Deste ministério e apostolado. É um ministério de apostolado. Então, do qual, indo para o seu próprio lugar. O Judas tinha um próprio lugar. Agora, verso 26, né? E os lançaram sorte. E os lançaram sorte. E os lançaram sorte é uma referência aos irmãos José e Matias. Então vamos colocar aqui junto. Tá? José e Matias vai ficar na multidão. Sortes. E a sorte caiu sobre Matias. E sendo-lhe, isso aqui é Matias, é um da multidão. Sendo-lhe então votado lugar com os 11 apóstolos. Lugar com os 11 apóstolos. Veja bem, os 11 apóstolos estavam aqui no meio, porque olha só, o Pedro, ele usa o tempo todo os pronomes na primeira pessoa do plural. Ele se levantou no meio de um grupo de pessoas do qual os apóstolos estavam juntos e presentes. Ele se levanta no meio daquele grupo, daquela assembleia, onde estão os que ficaram com Jesus, os que insistiram e ficaram o tempo todo. Ele se levanta e começa a falar na primeira pessoa, nós. Então, os apóstolos aqui têm que vir para cá, porque estava no meio do grupo, e também aqui para dizer que Pedro era um deles, né? Aqui eu posso eliminar. Pronto, fizemos toda a separação dos personagens, tá? E agora, acabou? Não, tá tudo desorganizado ainda, vamos organizar. Então aqui aparece uma vez, eu vou só copiar isso aqui
e vou seguir. Sorte aparece uma vez. Vou aumentar agora, porque agora eu acho que já dá para a gente trabalhar com uma fonte maior, melhor assim. Isso, assim fica melhor. Então vamos lá, vamos voltar. Sortes aparece uma vez, aqui aparece uma vez, lugar vaga uma vez, o coração uma vez, a ressurreição uma vez, as alturas uma vez, o dia uma vez, o João uma vez, o batismo uma vez, o tempo todo, duas vezes. Necessário uma vez, o encargo uma vez, o outro uma vez, quem uma vez, morada duas vezes. Esse outro aqui, a gente poderia até colocar lá na multidão, porque o outro que vai tomar o lugar dele é alguém da multidão. Mas vamos deixar assim mesmo? Não vai fazer diferença, não. 2, o sangue, uma vez, a língua, uma vez, a maneira, uma vez, Jerusalém, uma vez, os habitantes, duas vezes, o conhecimento, uma vez, o isto, duas vezes, as entranhas, três vezes, a iniquidade, uma vez, o preço, uma vez, o campo, 5 vezes, o ministério, deixa eu deixar do tamanho, isso, o ministério 6 vezes, parte, parece que parte já apareceu aqui embaixo. Não, não apareceu não, apareceu vagas, né? Parte, uma vez, o Senhor Jesus, 6 vezes, daqueles, uma vez, Judas apareceu mais vezes, 3, 6, 9, 12, 13, 14. 14 vezes. O Davi, uma vez. A boca, uma vez. O Espírito, uma vez. A Escritura, uma vez. A multidão, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 26. A Assembleia aparece 26 vezes. O meio, 2 vezes. Pedro e os apóstolos, né? Porque Pedro usa a primeira pessoa do plural o tempo todo. Então ele tá falando por eles. 3, 6, 9, 10 vezes. Beleza. Então, já descobrimos todas as vezes. Aliás, quantas vezes cada um apareceu. Agora, eu vou copiar tudo isso. Copiei. Opa. E vou aqui, ó. Vou aqui, deixa eu aumentar para ficar melhor para você ver. Personagens principais e assunto geral da passagem. Olha só, eu vou aqui e vou colar tudo aqui, ó. Colei tudo lá. Aí agora eu vou usar um recurso que é numerar para eu saber exatamente quantos personagens tinha essa passagem. Vou aqui no Word, numerei, ó. 1, 2, 3, até o 42 personagens tem essa cena, tá? Olha aí, ó. Bem devagar. 42 personagens. Porém, pessoal, não tá na ordem. Eu quero saber quem é o principal. De quem é que o texto está falando? É naqueles dias? Esse é o personagem? Não. Olha só.
Pedro aparece muito mais do que aqueles dias, então vem para cá. Olha só, a assembleia aparece muito mais do que Pedro, então vem para cá. Eu vou colocar de uma maneira menor, mas que fique mais fácil da gente ir vendo. Quem mais? Judas aparece mais do que Pedro, 14 vezes, então vem para cá. Jesus aparece mais do que naqueles dias, 6 vezes, vem para cá. O ministério, o apostolado, aparece 6 vezes, vem para cá. O campo, 5 vezes, vem para cá. Todas as entranhas, 3 vezes, vem para cá. Todos os habitantes de Jerusalém, 2 vezes, é mais do que a escritura, vem para cá. O isto aparece mais do que a escritura, vem para cá. O livro dos Salmos, que a gente poderia também pensar que era escritura e tal, mas ele especificou Salmo e falou de escritura como um meio geral. Então vem para cá. Para cá. Isto. Você poderia juntar, se você quisesse, o Salmo com a escritura, daria 3. Não alteraria muita coisa. Aonde mais? Que mais? Acabou. Agora, pessoal, a gente colocou na ordem crescente, do maior para o menor. Então, os 42 personagens estão aqui na tela. A gente tem, em primeiro lugar, 26 vezes a Assembleia dos Irmãos. Segundo lugar, Judas, 26, 14. Terceiro lugar, Pedro, 10. Quarto, Jesus, 6. Quinto, o ministério, o apostolado, 6 vezes. Sétimo, sexto, o campo. Sétimo, as entranhas de Judas. Oitavo, naqueles dias, e assim por diante. Mas veja bem, vocês acham mesmo que o texto foi escrito, por exemplo, para falar sobre... vou começar aqui de baixo. Acha que o texto foi escrito para falar sobre o lugar, sobre a sorte? O lugar aparece 2 vezes aqui, ó. Bem no finalzinho apareceu 2 vezes. Eu nem vi. Vou corrigir. Não, já vou corrigir agora, ó. Pronto. Ficou aqui, ó. 2 vezes. Aí ele tem que sair lá para cima. Mas, olha só. Vocês acham que o texto foi escrito para falar sobre isso? Sobre o coração, ressurreição, altura, João, batismo necessário, encargo, sangue, língua, Jerusalém, conhecimento. Pessoal, tudo que tem um aqui, ó, o que eu faço? Eu deleto, eu apaguei. Sabe por quê? Isso aqui é figurante. É figurante. O texto não foi escrito para falar sobre os figurantes. Então vamos apagar os figurantes. Vamos apagar também. Deixa eu ver aqui. Vai ficar um pouco maior só para vocês irem vendo. Vamos apagar também os figurantes que aparecem 2 vezes. Eu gosto de ir apagando devagar. Se você, eu vou apagar tudo de uma vez, já apaga. Eu gosto porque cada vez que eu gasto tempo com o texto, eu absorvo mais do texto. Então eu olho para aquilo que eu estou apagando, né? Estou apagando as entranhas, não é? Isso é figura, não é figurante, não é personagem. Aí aqui começa a ficar interessante, ó, aqueles que apareceram ali próximos uns dos outros. Então nós temos o campo 5 vezes, que eu também vou apagar. Não acho que o texto foi escrito para falar sobre o campo, muito embora o campo apareça relativamente bem. Apaguei. Eu acho que a gente deve ficar sempre com os 3 primeiros, tá? Nesse caso, a gente pode ficar até com os 4 aqui. Porque Jesus aparece aí em 6º lugar. Mas o ideal é a gente ficar com os 3 primeiros e o que a gente tiver que aprender aqui com o 4º, quem sabe a gente pode deixar aqui. Mas a gente pode utilizar o 4º aqui dentro do que a gente estiver ensinando aqui para cima, certo? Então, os 3 primeiros, suficiente para a gente trabalhar, está aqui os apóstolos, Judas e Pedro.
Então, agora, o assunto geral da passagem gira em torno disso. Então, o texto foi escrito para mostrar como foi que a igreja substituiu Judas. Aquele que se perdeu. Eu não preciso explicar nada. Para substituir Judas. Liderada por Pedro. Ou eu posso colocar aqui um ponto e vírgula e escrever reunião liderada, aí sim, pelo apóstolo Pedro. Ponto. Esse é o assunto da cena. E como é que eu sei? Ó, o texto foi escrito, deixa eu pegar isso aqui. Ctrl Shift C, eu peguei o formato. O texto foi escrito para mostrar como foi que a igreja, ó, aqui, a igreja substituiu a Judas. Reunião liderada pelo apóstolo Pedro. Pronto. E aqui eu vou pegar esses númerozinhos que estão aqui, depois eu mostro para vocês por quê, o que é esses númerozinhos. Vou colocar aqui e vou colocar aqui. Pronto. Agora eu vou apagar isso aqui e agora eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Primeiro personagem. Quem é o primeiro personagem? A igreja. Aparece quantas vezes? 26. Quem que é o segundo personagem? Judas. Ele aparece 14 vezes. Quem é o terceiro personagem? O apóstolo Pedro. Ou você podia deixar só Pedro, que aparece 10 vezes. Então, vou só conferir para ver se eu não errei. É isso mesmo, ó. 26, 14 e 10. 26, 14 e 10. Então, esses númerozinhos aqui, ó, me remete a uma nota de rodapé para dizer que personagens principais e assunto geral da passagem. Qual é o assunto e os personagens? O assunto o texto foi escrito para mostrar como foi que a igreja substituiu a Judas. Espera aí, ó. Numa reunião liderada, vou reduzir, por Pedro. Pronto. Tá aqui. E agora eu posso até apagar isso aqui, ó. Pronto. Maravilha. Terminamos agora, sim, nós terminamos o nosso exercício de classificação e vamos para a próxima etapa, que é descoberta das verdades e lições para hoje. E aqui, ó, não vou adiantar nada. Isso aqui é uma próxima aula. A gente se vê então na próxima aula. Tá bom? Deus abençoe. Fique comigo. Continue aqui. Assista as outras aulas, porque isso vai te fazer trazer o texto para dentro do seu coração. Quanto mais você lida com o texto, mais você é capaz de viver o texto quando está expondo. Mais você é capaz de ensinar com mais maestria, com mais
Não tem outra coisa. Spurgeon dizia que se alguém quer ensinar bem, precisa ter contato com o texto. Ele dizia que ele não pregava sem ler um texto pelo menos 50 vezes. Essa metodologia te expõe ao texto várias vezes e isso faz com que você fale sem muita necessidade de papel, você fale do coração. Então, a gente vem aí no nosso próximo encontro para verdades iniciais e lições para hoje. Eu vejo você, então, na continuação. Vamos orar, então? Eu estou no meu horário de oração, depois das 5. Eu tenho orado pelas famílias da igreja, pela família do altar, enfim. Vamos orar, então. Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado por essa aula, obrigado por esse momento. Abençoe aqueles que estão assistindo, abra os seus corações e mentes para que eles possam aprender a metodologia e aplicar isso de forma bem prática e gostosa na leitura da Bíblia Sagrada, em nome de Jesus. Muito obrigado pelas vidas do teu povo, aqueles que creem em Jesus Cristo. Obrigado pelas famílias que nós oramos todas as semanas. Obrigado pelo teu povo, Senhor. Nesse instante me lembro com pesar e alegria ao mesmo tempo do Railson, agora evangelista Railson, indo embora, ainda está na estrada, caminhando para servir ao Senhor. Fique com ele, o abençoe em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Até o nosso próximo encontro.